Vamos lá, galera. Vamos então para mais uma questãozinha de estatística. Hoje falaremos sobre o nosso coeficiente de variação. E para isso, vamos utilizar essa questão elaborada pela banca IADES, a qual foi cobrado agora, no ano de 2025. Vamos então para o enunciado. Uma determinada economia local apresenta baixa renda com desvio padrão menor que a média. Então, observa que ele reforça. Desvio padrão menor que média. Após a implementação de uma política pública, observou-se que houve um aumento de 15% na renda média da população, porém agora com desvio padrão maior que a média. Desvio padrão maior que média. Após a implementação da política pública, é correto afirmar. Bom, é o seguinte, na A ele está falando que o coeficiente de variação é menor que um. Pessoal, só lembrando que quando se fala em coeficiente de variação, opa, eita, cara, eu tô pensando aqui, vamos lá. Coeficiente, agora sim, coeficiente de variação, agora o sistema voltou a rodar. Nós vamos ter o desvio padrão em relação à média, tudo bem? Perfeito. Pessoal, aqui nós temos duas situações. Eu vou até treinar aqui com vocês. Digamos que o desvio padrão seja 10 e a nossa média seja igual a 20. Então, pessoal, 10 sobre 20, corta, corta, nós vamos ficar com 0,5. Então, quando o desvio padrão ele é menor do que a média, conclui-se que nós vamos ter um resultado maior, ou maior não, menor que um. Menor, menor, menor que um. Tudo bem? Agora, a gente pode também tirar uma seguinte conclusão. Quando o desvio padrão ele é igual à média, quando o desvio padrão é igual à média, você vai cortar esse com esse, você vai ter um, tá? Então, quando o desvio padrão é igual à média, nós vamos ter um coeficiente de variação, desvio padrão igual à média. Nós vamos ter um coeficiente de variação exatamente igual a um. Um coeficiente de variação igual a um. Só que agora é o seguinte, quando nós temos um desvio padrão maior do que a média, um desvio padrão maior do que a média, vou cortar esse com esse, todo número dividido por um é igual a ele mesmo. Então, nesse nosso caso, ficamos igual a 2. Então, a gente observa o seguinte, que o nosso coeficiente de variação vai ser maior do que um, tá? Então, ó, desvio padrão maior do que a média, a consequência é que o coeficiente de variação, a gente consegue concluir que o coeficiente de variação vai ser maior do que um. Tudo bem? Então, essas três propriedades que, assim, não é que chega uma propriedade que vocês precisam decorar, isso aqui é mais intuição, tudo bem? Mas aí, de qualquer forma, é só vocês fazerem o teste. Se caiu numa questão você não lembrar, é só você fazer o teste, tá? Bom, aqui ele falou o seguinte, vamos reforçar. Ele falou que o desvio padrão é maior do que a média. Ele falou que o desvio padrão é maior do que a média. Se o desvio padrão é maior que a média, cuidado, que inicialmente nós tínhamos isso, mas depois passou a ser esse caso aqui, ó. Então, o desvio padrão maior do que a média, eu não sei quanto que é o coeficiente de variação, mas eu sei que o nosso coeficiente de variação ele vai ser maior do que um. Tudo bem? Então isso leva a gente a descartar a alternativa A, que ele falou que o coeficiente de variação vai ser menor do que um. Não, não vai ser menor, vai ser maior do que um. Por quê? Mais uma vez, nós temos um desvio padrão maior do que a média. Então a alternativa A dançou. Vamos para a alternativa B. Há menos desigualdade relativa, pessoal. É o seguinte, aqui nesse ponto aqui, ó, vamos reforçar aqui. Quando nós estávamos nesse ponto aqui, nós tínhamos um coeficiente de variação menor do que um. Ou seja, nós tínhamos uma informação muito mais próxima da média, ou seja, nós tínhamos um coeficiente de variação menor. Um coeficiente de variação menor significa que os dados são mais homogêneos, ou, em outras palavras, mais concentrados. Mais concentrados. Tudo bem? Agora, quando nós temos um coeficiente de variação maior, quanto mais você aumenta o nosso coeficiente de variação, significa que as informações estão ficando mais
heterogêneas, estão ficando mais heterogêneas, ou em outras palavras, mais dispersas. Mais dispersas, tudo bem? Por quê? Porque eles estão se dispersando mais em relação à média. Pois bem, ele está falando que há menor desigualdade. Muito pelo contrário, a partir do momento que o nosso coeficiente de variação aumentou, nós temos uma maior dispersão. Se temos uma maior dispersão, significa que nós temos uma maior desigualdade, não uma menor, mas uma maior desigualdade. Então, a alternativa B, ela dançou. A alternativa C praticamente está só reforçando o que foi dito na alternativa B. As rendas são mais concentradas em torno da média, muito pelo contrário, se aumentou, significa que a renda ficou mais dispersa. Então, se ficou mais dispersa, ela ficou menos concentrada em relação à média, ou em torno da média. Então, a alternativa C é basicamente só repetir o que está sendo dito na alternativa B. Alternativa D, não há extremos significativos e a diferença entre a menor e a maior renda é pequena, muito pelo contrário, pessoal. Se você tem uma maior dispersão, se você tem uma dispersão maior, significa que a amplitude, o que é amplitude? A distância entre o menor e o maior. Então, essa distância aumentou, ó. Essa aqui é uma dispersão, isso aqui é uma dispersão. Pessoal, essa dispersão, a amplitude é pequena, essa dispersão aqui, a amplitude é maior, tá? Então, na verdade, não há extremo significativo, há extremo significativo porque houve uma maior dispersão e a diferença entre a menor e a média e a maior renda é pequena, não, é maior, tudo bem? Bom, então a única que sobrou é a alternativa E, mas de qualquer forma vamos entender. Houve piora na distribuição de renda, indicando poucos indivíduos com renda muito elevada. Pessoal, por que que houve uma piora? Porque agora nós temos uma maior dispersão. Se nós temos uma maior dispersão, de um lado nós temos pessoas ganhando mais e do outro lado nós temos pessoas ganhando muito menos. Então, se de um lado temos pessoas ganhando muito mais, do outro lado temos pessoas ganhando muito menos. Você entendeu? Então, o que que acontece? Houve piora na distribuição de renda. Para ter uma renda bem distribuída, os dados teriam que estar mais homogêneos, sem ter aquelas pessoas ganhando muito e outras ganhando pouco. Não, teria que todos estar ali em torno da média. Tudo bem? Então, por conta disso, pelos dados estarem mais heterogêneos, ou seja, mais dispersos, isso leva a gente a concluir que nessa situação aqui, de fato, houve uma piora na distribuição, dado o quê? Uma maior dispersão. Dispersão. Então, logo, a gente consegue concluir que o gabarito dessa questão é a alternativa E. Bom, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de coeficiente de variação, dispersão, enfim, dados homogêneos, heterogêneos, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!